E vem conferir a crítica do filme Invocação do Mal. E em 2013 chegava nos cinemas um filme chamado Invocação do Mal. Filme esse feito, dirigido e roteirizado pelo diretor James Wan. James Wan, que tem uma carreira muito longa em Hollywood e que também é um diretor que é conhecido pelos seus projetos no cinema de terror/horror. Afinal, ele é o criador do primeiro filme e da franquia Jogos Mortais, mas vale destacar, ele só estava presente como diretor no primeiro filme. A partir daí, ele virou mais um produtor. Ele também criou a franquia Sobrenatural, que assim como Jogos Mortais, ele fez o primeiro filme e a partir daí, ele meio que deixou na mão de outras pessoas. Um ou outro ele dirigiu, um ou outro ele deu uma roteirizada, mas a maioria das vezes, ou ele era produtor, ou ele era supervisor de roteiro. Ele não se envolvia diretamente. E Invocação do Mal é outra franquia que ele criou a partir do primeiro filme, e assim como essas outras franquias que eu mencionei, ele fez o primeiro filme, dirigiu o segundo e o terceiro, mas os spin-offs nenhum ele está participando ativamente. O primeiro Invocação do Mal que lançou em 2013, que é a crítica desse filme, a crítica desse vídeo, é um filme que ele foi muito importante para o cinema de horror e terror quando ele lançou lá no começo da década passada. Porque quando você para pensar, os filmes que vieram depois de Invocação do Mal pegaram muito ele como exemplo. Eles viram que Invocação do Mal deu certo, eles viram a fórmula que eles fizeram e a partir daí seguiram filmes parecidos. Filmes de espírito, filmes de assombração e demônio parecido. Claro, Invocação do Mal não descobriu a roda. Na verdade, Invocação do Mal é um filme que mais colocou um gênero de volta no mercado do que criou um do zero. Afinal, filmes de espírito, filmes de casas mal assombradas, de maldições, não foi Invocação do Mal que criou. Na verdade, ele pega todos os clichês do gênero James Wan e ele utiliza aqui. E eu acho que pra mim, sempre que eu faço uma crítica, eu menciono clichê, eu sempre falo que a ideia do clichê, as pessoas usam clichê como uma palavra depreciativa. Como se a palavra clichê fosse automaticamente significar que algo é ruim. Mas na verdade, o que significa clichê na origem da palavra é algo que já foi feito várias vezes e que mais uma vez está sendo repetido. Mas quando se fala a palavra clichê, as pessoas já imaginam que é algo ruim, mas não é isso. E Invocação do Mal é a prova disso, porque James Wan pega todos os clichês do gênero que você já imaginou num filme de assombração e casa mal assombrada, desde uma criança que consegue ver espíritos, aquelas mesmas cenas que o cara olha pro espelho, volta, depois volta de novo, a mãe que é cética, o padre que aparece e ele não consegue parar a maldição, esse tipo de clichê, desde a forma onde as batidas que a narrativa apresenta, até a forma como algumas cenas são conduzidas, são realmente um clichê do gênero. Já viu isso em vários e vários outros filmes, até as características de personalidade dos personagens. Mas o que faz esse filme ser bom é que o James Wan consegue pegar esses clichês e tirar o máximo deles e o melhor que eles podem apresentar. Então sim, você tem os clichês. Sim, você sabe para que caminho o filme vai levar, mas ele é tão bom, ele é tão envolvente que faz com que você se apaixone por esse filme, para quem gosta do gênero de terror. E o que faz os clichês darem certo, e o que faz os terror dar muito certo nesse filme, é a forma como James Wan dirige seu filme. A forma como ele cria a atmosfera daquela casa, a forma como ele cria a ligação de você com a família que está ali, ajuda muito a criar com que você crie uma ligação com a família, uma ligação com a história e tenha medo do terror. Primeiro falar um pouco da direção em relação ao terror. Ele sabe brincar muito bem com o silêncio e com o movimento de câmera. Isso ajuda muito a fazer com que o terror funcione no filme. A hora que ele brinca, te dando surpresas, não deixando você ver algo que acontece, brincando com a iluminação, brincando com a fotografia do filme, brincando também com como o cenário funciona, deixa a casa rica, deixa a casa viva e a casa vira praticamente um personagem ao longo do filme. Parece que você está dentro daquela casa, parece que você faz parte daquela família. E a forma como ele brinca com a trilha sonora, a forma como ele brinca com a movimentação de câmera, a forma como ele brinca com a direção como um todo, criativa, faz com que um gênero que toda semana parece que tem um filme novo de espírito, conseguiu um novo diretor a partir de 2013. James Wan acerta perfeitamente na direção. E eu falei que não é só isso, também tem a parte da família. E aí entra a parte do roteiro junto com a direção. A forma como o roteiro trabalha a família de forma lenta, devagar, apresentando cada integrante, apresentando qual é a característica de cada um e a diferença de cada um,
faz com que você compreenda quem eles são, se importe com eles e ligue pra eles. Então quando o demônio começa a realmente ir para o meio do filme, ele começa a ficar mais agressivo, atacar aquela família, você é alguém que realmente liga pra eles, você é alguém que se importa com eles. Então é um filme que já consegue trabalhar sua atenção, porque ele já consegue criar muito a ambientação de uma forma muito boa, junto com a direção, fotografia, trilha sonora. E a partir daí, ele ainda consegue fazer uma família interessante, que você cria uma química, uma ligação com eles, a ponto de você realmente se importar com o que está acontecendo e sentir o medo. Então é isso que é o ponto da direção. E falando de roteiro, eu também gosto de como o filme ele não tem pressa para apresentar as coisas. Eu sempre falo que a cena inicial do filme, ela tem que meio que vender o filme para você. E isso eles conseguem fazer aqui. A cena inicial do filme é a apresentação da famosa boneca Annabelle. A partir daí, a gente começa a conhecer o Ed e a Lorraine, que são os Warren. Então eu acho que o filme ele começa até mais ou menos no começo do segundo ato, a apresentar muito bem esse roteiro, a família e os personagens, e ao mesmo tempo ir para um outro caminho da história, mostrando quem é o Ed, quem é a Lorraine, qual é o trabalho deles, qual é o objetivo deles. Muita gente pode não gostar desse tipo de começo de filme, porque pode falar que é um pouco lento, um pouco arrastado e demora para realmente engrenar. Eu vejo o oposto. Eu vejo que o filme faz exatamente a função que ele tinha que fazer. Ele cria uma ligação do público com todos os personagens do filme, para quando chegar no final, você não pensar, eu não me importo com o que aconteça, eu não importo se o demônio matar todo mundo. Não, você está preocupado, você está impactado com aquilo. E foi um filme que ele funciona tão bem na parte da direção e na parte dos efeitos práticos, que ele acaba funcionando quando você viu no cinema, porque eu vi ele no cinema, e quando você revê em casa, eu já revi ele algumas vezes, inclusive revi agora para fazer essa crítica, e ele continua funcionando muito bem, porque os personagens funcionam muito bem, a história, apesar de todo o clichê possível, e você saber o caminho que ela é impactante, e ainda tem o ponto do terror e do horror que funciona bem. Mas eu ia falar um pouco mais envolvendo a parte dos efeitos práticos. Uma coisa que o filme de gênero de terror faz muito hoje em dia é cair sempre muito para filmes que vão pro seu terceiro ato focar muito em CGI. E quando você foca muito em CGI, o filme muitas vezes pode perder o impacto, muito mais do que um efeito prático, que é uma cena que é feita através de a pessoa mesmo estando em cena, você fazer muito mais maquiagem. E sim, Invocação do Mal tem CGI, e isso não é o problema, porque é o CGI feito da maneira certa. A forma como ele usa o CGI junto com os efeitos práticos, fazendo uma mistura ao longo do filme, faz com que o terror fique mais vivo e fique mais forte, e você acabe tendo susto, e o filme não envelheça. O filme já tem 10 anos, e mesmo tendo 10 anos, a maquiagem, os personagens não ficam velhos e funcionam muito bem. Sem contar que o design dos demônios, o design dos monstros aqui, também são muito bons e muito bem feitos. O James Wan acerta isso normalmente nos seus filmes, e aqui não foi diferente, afinal ele criou a Annabelle a partir daqui, e você consegue ver como foi uma personagem marcante. E além disso ainda tem os outros demônios, que também tem um visual marcante, sem contar que em Sobrenatural e Jogos Mortais, ele também criou personagens muito marcantes dessa franquia. Eu tenho só dois problemas com esse filme que acabam abaixando um pouco a nota dele pra mim, e que não seja ele perfeito. O primeiro seria envolvendo a família como um todo. Como eu falei, eles apresentam bem a família, mas eu acho que nem todas as filhas são bem trabalhadas. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de espaço, e deveriam ter trabalhado um pouquinho melhor a família como um todo. Claro, esse filme é baseado em fatos reais, e isso obviamente acaba dando um medo maior em relação a algumas coisas que acontecem, porque realmente existiu o Ed e a Lorraine e essas histórias que eles passam. Mas a família como um todo, apesar de algumas filhas terem que ter mais destaque porque aconteceu aquilo com elas mesmas, poderiam trabalhar um pouquinho mais algumas personagens da família, principalmente envolvendo a parte da mãe. Alguns personagens você liga mais porque a história faz você ligar, mas poderiam trabalhar eles um pouco melhor. E outra coisa que eu não gosto muito desse filme, mas você vai ver que nas próximas críticas que eu vou fazer do Invocação do Mal 2, que vai sair aqui no canal, que vai ser o próximo vídeo do canal, você vai perceber que o terceiro ato desse filme normalmente são muito problemáticos, porque eu acho que o James Wan, ele tem um certo problema em como encerrar o filme. Eu acho que ele não consegue gerar o impacto que o resto do filme tem. Ele vai para um lado mais de ação e menos de terror em todos os seus filmes. Eu acho que tira um pouco da força. Eu acho que tinha que trabalhar um pouquinho mais de terror, um pouquinho mais do horror. Ele vai um pouquinho mais para um lado de uma ação, um filme mais que acaba tirando um pouquinho mais desse impacto final. Mas de um modo geral, ele é quase um filme perfeito, que foi muito importante pro gênero de terror/horror quando ele lançou. Concluindo, eu considero Invocação do Mal um filme quase perfeito. Adoro a direção, adoro as atuações, acho que os atores são muito bem, encaixam perfeitamente no papel, gosto muito da reconstrução de época e como o filme te coloca nos anos 70, ao mesmo tempo que ele tem uma boa fotografia, uma boa trilha sonora, e é um filme de terror, que apesar de ter todos os clichês do mundo, de você saber o que vai acontecer, ele consegue te dar medo e susto. É um filme que é praticamente perfeito. Infelizmente, o terceiro ato me decepciona um pouco e as cenas poderiam ser um pouquinho mais trabalhadas, mas de modo geral é um filme que eu sou apaixonado em relação a terror. E por isso que eu fecho o filme Invocação do Mal com uma nota 9,5 de 10.
curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Invocação do Mal? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.